Fala pessoal, chegamos no tão esperado módulo ali sobre contabilidade para dropshipping. Hoje eu trouxe aqui o Marcão, tá? Para quem não sabe, o Marcão, ele tem um escritório de contabilidade. Desde que eu iniciei minha operação, já utilizo ele, né? Assim, quando eu fui legalizar minha operação, né? Regularizar minha operação, utilizo ele, o Marcão. Com certeza foi um fator ali essencial para que minha operação pudesse progredir ali, faturar milhões de reais. Foi ter o Marcão ali ao lado, né? Ele tem um escritório de contabilidade hoje, especializado por meio de dropshipping, né? Por meio digital. E hoje eu vou estar querendo falar com você, Marcão, um pouco, para você comentar um pouco sobre o passo a passo de como que eu posso regularizar. Vamos supor que eu estou montando uma operação de drop agora. Passo a passo para eu poder regularizar essa operação de dropshipping, deixá-la nos trinks certinhos. Então eu queria que você comentasse um pouquinho aí de como eu posso iniciar e deixar tudo certo. Bola. Bom, muito primeiramente quero agradecer aí, pessoal, pelo convite do Lucas. É muito legal para a gente aqui representar a IUS Contabilidade dentro do curso do Lucas e levar para vocês um conteúdo de conscientização com relação à parte de contabilidade. Vamos lá. Quando a gente fala de contabilidade para dropship, é muito importante a gente saber que dropship é um serviço. Embora muita gente, quando vai vender o curso, ele fala que é um comércio sem estoque. É um pitch de vendas, né? Mas a verdade é que a gente é um intermediador, é um prestador de serviço, ok? E temos duas formas de regulamentar uma operação de drop. Embora eu particularmente tenha um tendenciamento do entendimento mais para o formato de intermediação, vou explicar para vocês, é o seguinte, por exemplo, quando a gente fala de drop, a gente pode caracterizar com atividade fulfillment, que é a atividade full, que caracteriza muito no e-commerce, que é o processo de você levar uma experiência legal para a pessoa que adquiriu um produto pela internet. Então, isso está muito ligado à experiência do cliente, à entrega de produto. Processo fulfillment. Isso. São duas vertentes, né, no dropshipping. Processo fulfillment. Isso. O fulfillment é a atividade ao qual a gente usa dentro do KNAI de promoção de vendas. Ah, sim. Ok? E temos a atividade de intermediação de negócios, que eu particularmente eu acho que é um tendenciamento maior para o entendimento do fisco. Contudo, eu tenho aqui a resposta do auditor fiscal, ao qual ele entende que as duas atividades elas caracterizam a operação. Legal. Ok? Só que a atividade de intermediação, ele menciona ela várias vezes dentro do processo do entendimento. Ou seja, dependendo do auditor fiscal, pode ser que ele entenda que a atividade de intermediação, ele adeque melhor à situação. Entendi. Então tem duas opções, né, galera? KNAIs, né, que a gente chama. Isso, exatamente. E seria esse, promoção de vendas e intermediação de vendas. Intermediação de negócios. Legal, intermediação de negócio e promoção de vendas. Exato. Mas o Marcão disse aqui, né, um auditor fiscal, né, alguém ele responsável pela receita, né, aqui do estado de Minas Gerais, certo? Isso na receita do âmbito federal. Do âmbito federal, o entendimento da pessoa é que a intermediação de vendas, a intermediação de negócios, seria ali que encaixasse melhor para o meio de dropshipping. Isso. Na verdade, ele caracterizou as duas operações, certo? Uhum. Ao qual ele vai mencionando muito a situação da intermediação, ok? E quando ele vai embasando o seu entendimento em cima de intermediação, logo a gente entende que, como não é uma atividade que tem uma regulamentação própria, ela abre brechas para outros entendimentos. Então, outro auditor fiscal da Receita, ele pode entender de uma forma diferente. Então, quando a gente fala do processo de drop, a gente está entrando num método que é o qual a gente intermedia dentro de uma operação para que uma pessoa aqui no Brasil ela consiga adquirir um produto que está fora do Brasil, ok? E este produto, qual que é o serviço do dropship? Ele vai dar o suporte, a garantia de troca ou devolução caso ele não tenha interesse em continuar com o produto. Ou seja, Perfeito. O dropship ele é a garantia de que a operação, na hora que ele comprar um produto do exterior, que se caso o produto chegar quebrado, por exemplo, ele pode trocar, ele pode ser ressarcido ou ele pode fazer outro pedido. Ou seja, temos uma garantia por parte do dropship. Automaticamente ele também assume as responsabilidades de também, né, responder pelo Código do Consumidor. Então a gente vai seguir as mesmas métricas do Código do Consumidor, contudo, a gente vai também
está atenuando ao projeto da lei do Código Civil. Por quê? Quando a gente fala do Código Civil, a gente está falando no âmbito de regulamentação do CNPJ, voltando à sua dúvida. Então, automaticamente, a gente precisa ter um método para regularizar. E como que você vai regularizar isso? Você vai fazer um pedido de CNPJ, a gente sempre recomenda que use atividade de sociedade unipessoal ou sociedade, se for o caso. Então, hoje, por exemplo, eu estou faturando no CPF. Estou ali faturando ali, por exemplo, sou menor de idade, estou faturando ali através de um CPF da minha mãe ou de outro parente meu. Para regularizar a minha operação de dropshipping, eu teria que abrir o CNPJ, certo? Sim. Show de bola. E aí, partindo desse princípio, a gente tem 2 vertentes: promoção de vendas e intermediação de vendas. Só recapitulando aqui pra galera, tá? São essas 2 vertentes, certo? Certo. Perfeito. Certo, exato. Então, partindo disso, a gente tem um passo a passo, um método ali para regularizar, né? Exato. Vamos destrinchar, então. Exato. E qual o formato? Quando você abrir o seu CNPJ, tá? É interessante que você pense no aspecto da contabilidade societária. O que é a contabilidade societária? É onde você vai escolher qual tipo de CNPJ que você vai abrir. A gente tem a opção de empresário individual, EIRELI, sociedade, unipessoal, sociedade. Perfeito. Então, quando a gente fala do formato unipessoal, galera, eu sempre recomendo a que tem atividade limitada, aquela que tem um formato de limitada. LTDA, né? Isso, no final do nomenclatura jurídica. E para quem não sabe, tá? A gente tem 2 pessoas, né, no âmbito jurídico, seria a pessoa jurídica e a pessoa física. Pessoa física ali seria a pessoa, né, o CPF, e a pessoa jurídica seria o CNPJ que a gente tá comentando, né? Só para quem tá contextualizando ainda não iniciou, né? Pra gente entender isso, né? Exato, certo? Exato. Então a gente vai criar uma limitada. Exato. E quando a gente cria limitada, por que limitada? Porque ela assume uma entidade nova, ou seja, ela separa o que é patrimônio da pessoa física da jurídica. No empresário individual ou no meio, você não tem essa característica. Ou seja, quando você está exercendo atividade no formato de empresário individual ou microempreendedor individual, que praticamente é a mesma natureza jurídica, só muda o regime tributário, você coloca o seu patrimônio sob a mesma responsabilidade da operação. Entendeu? Então, como a operação de drop, ela é uma operação que a gente pode se dizer que a maioria das situações não estão sob o nosso controle, é super interessante para efeito de blindagem do sócio patrimonial, de que ele faça nesse formato para que não tenham problemas nesse sentido. Então, para proteger, por exemplo, tudo que você construiu na pessoa física e tudo mais, né? Não ter se gerar algum problema fiscal, não recair sobre esse patrimônio que você gerou na pessoa física, né? Tudo que você vem construindo, abrir um CNPJ na natureza de sociedade limitada, certo? Sim, exato. Mas só para vocês entenderem, pessoal, não é que, Marcos, a gente tem que fazer isso por quê? Não é para efeito, não é que é errado, tá? A gente não tá fazendo nada errado aqui. Mas a gente tá separando as entidades para que o seu patrimônio não se misture com o da pessoa jurídica. Então, isso é um dos princípios da contabilidade. E é super importante a gente ter uma natureza jurídica que faça isso, entendeu? Porque eu vou iniciar minhas atividades e, por exemplo, o meu veículo, minha casa, o meu apartamento, ele também está misturado, por exemplo, com o escritório, com cadeiras, estrutura, maquinário. Então, automaticamente, a gente está misturando o patrimônio do negócio com o da pessoa física. Então, isso não é interessante para o negócio nosso. E, automaticamente, também pelo fato de que a gente assume uma responsabilidade tributária, assumimos uma responsabilidade da entrega do produto, assumimos a responsabilidade até do fornecedor que a gente não tem um contato tão próximo. Sim. Então, vamos se dizer, se você tem qualquer problema nesse aspecto, o seu patrimônio está misturado, automaticamente você coloca ele sobre risco por estar disponível para uso da pessoa jurídica. Perfeito. Então, isso é muito importante a gente entender. Porque o negócio de dropshipping, uma boa parte do negócio não está sob o controle do empresário. E como você vai deixar o seu patrimônio à disposição de uma parte de uma operação que não está sob o seu controle? É isso que eu queria comentar com a galera, né? Então, se você quer proteger o seu CPF, igual eu já tinha comentado antes, tá? Você quer proteger a pessoa que tá por trás, tudo que você já construiu antes de você iniciar o negócio de dropshipping. Separar separar as operações, porque numa eventualidade, por exemplo, ocorrer algum problema logístico, né? Você tá ali resguardado por uma pessoa jurídica por trás, né? Pessoa física e a jurídica na frente. Exatamente.
Então, automaticamente. show de bola. E como que a gente regulamenta, como que a gente abre um CNPJ? Primeiro, Perfeito. a gente precisa ter um local para estar constituindo esse CNPJ, porque ele precisa de um endereço. Embora a operação ela seja digital, qualquer ambiente você pode estar para fazer uma operação de drop, você não precisa ter uma estrutura física, ok? Você precisa de ter um endereço fiscal, porque a Receita Federal, o município, ele precisa identificar aonde a empresa está subsidiada para aplicar o regime tributário. Tá, e esse endereço aí, eu posso colocar ele como escritório da minha contabilidade? Eu devo colocar ele como meu endereço residencial? O que você acha? Olha, você pode colocar no seu endereço residencial, não teria nenhum problema a atividade de serviço aprovaria, tá? Nas prefeituras, a maioria aprova, sem nenhum problema. Contudo, para efeito de profissionalismo, a gente sempre recomenda colocar um endereço comercial. Por exemplo, os nossos clientes, eles usam o nosso endereço que a gente disponibiliza gratuitamente. Justamente pra gente poder, por exemplo, sei lá, ter um resguardo também, né? Por exemplo, sei lá, seu cliente vai devolver um produto para ele não ter que devolver na sua casa, essencialmente, né? Você pode devolver lá para casa. Exatamente. Para escritório de contabilidade. Aí a gente faz a gestão de correspondência e entrega desses produtos, ok? Então, o primeiro passo, ter um endereço. O segundo é saber quais as atividades estão pertinentes. Então, a gente mencionou aqui, né, atividade de fulfillment, que é a promoção de vendas, e atividade de intermediação. Eu dou uma ênfase maior para a intermediação. Para mim, é a melhor e mais recomendada, embora o entendimento do auditor fiscal, ele validou que também faz sentido com a operação. Nossa, show. Isso aí seria o KNAI, certo? Isso, Vamos explicar esse conceito também pra galera? O que é um KNAI para CNPJ? Fechou. O que é o KNAI, galera? O KNAI é o Código de Atividade Econômico Nacional. Todo CNPJ, ele tem este código para identificar qual é o objetivo social da empresa. O que é o objetivo social? Qual é a atividade que a empresa exerce? Então, através do KNAI, ele vai habilitar para vocês o formato de opções tributárias, tá? E também as notas fiscais. E quando a gente coloca o KNAI de serviço, habilita a nota fiscal de serviços com códigos tributários de serviço, que vai envolver o município. Então, o KNAI é a base de tudo para que o município ele habilite os serviços disponíveis que você pode exercer. Perfeito. Fechadíssimo. Então, o segundo passo é esse, né? Primeiro, definimos o endereço fiscal, né? Para criar esse CNPJ. Primeiro a gente entende, na verdade, que a gente precisa de criar um CNPJ, né? Para regularizar tudo. Depois, a gente cria esse CNPJ, né? Faz o endereço fiscal, tem o endereço fiscal ali, né? Seja ele residencial ou então da sua contabilidade, né? Em terceiro passo, escolhe o KNAI. Isso. E quando esse processo, a gente entra com um processo de viabilidade na prefeitura. Como que funciona isso? A gente vai solicitar uma pré-aprovação por parte da prefeitura para que ela autorize o endereço exercer as atividades. Perfeito. E também entramos na junta comercial para habilitar o nome da empresa. Normalmente, a gente não coloca por estratégia de competitividade o nome da sua loja, porque acaba que outros players podem olhar a sua loja e procurar o seu CNPJ, alguma coisa assim, e querer vasculhar. Então, assim, tem essa estratégia que a galera sempre usa para... Então, por exemplo, se eu fosse colocar ali a razão social da minha empresa, você diz, né? Que seria o nome ali dela. Basicamente, eu não colocaria ali o nome da minha loja. Eu colocaria, então, se por exemplo, sei lá, você pode chamar de... Uma abreviação, por exemplo, seu nome. Ou se você quiser, também não tem nenhum problema. É só para efeito de competitividade. Show, perfeito. Acaba que... hackzinho legal pra galera, hackzinho. A gente tem aí, como a gente tá vivenciando isso muito... a gente vê esse tipo de problema. O fulano tá me copiando e tal. Aí... Então, a gente fez esse passo, né, de definirmos o KNAI. Agora a gente definiu a razão social, né, que seria o nome da empresa, certo? Tranquilo. Feito esse passo, qual que é o próximo? O segundo passo é a gente entrar com o pedido de CNPJ. Quando a gente entra com o pedido de CNPJ, isso a própria contabilidade faz tudo isso para você, tá, pessoal? Eu tô só destrinchando aqui como que funciona o processo para vocês entenderem como que é a metodologia, mas a contabilidade vocês não precisam preocupar com nada disso. Você vai mandar as informações e a gente entra com todo esse processo. A gente vai fazer o pedido perante a Receita Federal, tá, Lucas? E o que acontece? A Receita Federal ela vai autorizar
esse pedido que chama documento básico de entrada. E a partir desse documento básico de entrada, a gente vai formular o seu contrato social e dar entrada na junta comercial para o seu registro do seu contrato. Através do registro na junta comercial do estado vigente, ele vai autorizar a emissão do seu CNPJ. E através do registro começa todo o seu processo, ok? Então, assim... depois que você fazer o registro, automaticamente você vai ter a sua formalidade do seu CNPJ, vai ter sua inscrição municipal, a gente vai entrar com as licenças de alvarás e etc, para que também você tenha uma licenciamento para estar exercendo a atividade no local. Embora não necessariamente você vai ficar nesse estabelecimento. Show de bola. Tá. Definimos agora, então, né? Tinha autorização da junta comercial para poder exercer nossa atividade. Certíssimo. Estamos prontos? Estamos prontos para poder rodar? O CNPJ já está pronto. Aí, Perfeito. Qual é a preocupação que a pessoa que está operando o drop agora ele vai ter que ter? É com relação a como emitir notas fiscais, entendeu? Então, hoje a gente sabe que emitir nota fiscal manualmente é impossível. Sim. Porque a gente trabalha com escala. Sim. Dropship, o formato, o business é escala. Sim. Ok? Então, a gente tem ferramentas disponíveis ao qual você pode contratar para estar fazendo a emissão das notas fiscais. Mas, para isso, antes você vai precisar fazer o licenciamento do certificação digital para que você consiga uma habilitação digital para fazer emissões de notas fiscais eletrônicas. Ah, tá. Então, depois de já completo meu CNPJ, eu tenho que ir lá e vir nessa certificação digital, na certificadora digital, que fisicamente, né, tem que ir lá na certificadora digital. Hoje já é possível fazer pela online para quem tem carteira de habilitação. Legal. Então a gente consegue fazer a certificação digital lá do site, só pra gente, da nossa empresa, né, só pra gente poder emitir as notas fiscais. Tá autorizado também a emitir as notas fiscais. Ok, exato. Show de bola. Feito isso, é partir pro abraço. Vender. Só Show de que, bola. primeiramente, é muito interessante você saber também, né? A gente, por exemplo, lá na IUS, sempre que o nosso cliente entra, a gente faz um planejamento com ele tributário, a gente mostra uma simulação para ele de qual formato para ele é mais interessante. Entendeu? Ou por meio do promoção, que é o fulfillment, ou atividade de intermediação. Contudo, a grande maioria vai diretamente para intermediação, porque é um formato onde acaba sendo mais interessante tributariamente, depois que a gente está em uma certa escala. Beleza, show de bola. Depois então que a gente fez a certificação digital, a gente vai ter que emitir as notas fiscais e a gente vai utilizar um sistema, né, para poder emitir as notas fiscais. No caso aqui, eu e a maioria dos parceiros também da IUS utilizam o Notas, certo? Exato. O Notas, né, para emitir as notas fiscais. A gente tem uma parceria com eles, tá? É uma plataforma emissora, ela tem essa automação onde você cadastra todos os seus produtos e ela identifica dentro do processo da venda, talvez que pode ser uma dúvida, como que funciona o processo da emissão? Galera, o faturamento da empresa de dropship, ele tem um processo de dedução. Por isso que a gente... Marcos, mas por isso que você está falando a respeito da intermediação? Sim, porque quando a gente fala de intermediação, automaticamente fica mais simples de entender que você vai receber valores que não são seus. Então, assim, a atividade de dropship é similar a uma agência de viagens. Sim. Por quê? Ela recebe valores que não são delas e ela administra esse recurso para fazer os repasses de pagamentos aonde ela tem o faturamento dela. Mas uma parte do valor que entra para ela não é dela. Então, ela precisa apresentar isso para o fisco para que não tenha nenhuma divergência de conflito de informações e você venha passar por uma fiscalização e ser autuado por não tributar esse valor que repassou dentro da sua conta. Perfeito. Então, perfeito. Aqui a gente explicou agora alguns conceitos mais complexos, né? Destrinchando alguns conceitos mais complexos dentro da contabilidade, né? Seja para dropshipping, seja para qualquer outro meio digital também. Tem alguns conceitos que vão servir. Mas eu queria agora formular um passo a passo mais simples, um resumão do que seria essa aula, né? O passado ali a gente comentou um pouco sobre os conceitos complexos, né? E juntamos com passo a passo. Mas vamos deixar mais simples e mais entendível para qualquer pessoa que chegue aqui agora, tá? Vamos fazer esse resumão.
E a pessoa entender isso, se eventualmente surgir alguma dúvida de conceito, você volta lá atrás e entende um pouco mais, né? Certo? Mas então vamos formular o passo a passo. Tô lá com meu CPF, tô faturando, preciso abrir um CNPJ. Primeiro passo, contato alguma agência de contabilidade, né? Isso. Faço. O que acontece? Quando tem uma situação que vocês podem ficarem confusos, mas começar com o CNPJ é sempre melhor. Sim. Sempre melhor, porque a carga tributária do CPF ela é mais alta. Então, automaticamente, quando vocês iniciarem, vocês vão precisar procurar um processo para fazer essa emissão do CNPJ. E como que você vai fazer isso? Você vai procurar uma contabilidade. Aqui na IUS, a gente encaminha um formulário para o nosso cliente, ele preenche essas informações e a gente entra com o processo de entrega ao CNPJ de 3 a 7 dias. Entendeu? Perfeito. Então, automaticamente, você já está com o CNPJ ativo. Segundo passo é saber que você precisa emitir notas fiscais. E isso é muito importante porque você precisa dar lastro fiscal, ok? Uhum. E o lastro fiscal é o que vai ser tributado as alíquotas dos impostos em cima disso. E o terceiro passo é controlar os pagamentos que você faz para os seus fornecedores. E dentre eles, isso é muito importante porque se você passar por um processo de fiscalização, automaticamente, você tendo essas informações, o fisco vai entender dentro da contabilidade todo o trâmite dos recursos que entraram para você e o porquê não foram tributados essa outra parte. Então, isso é muito importante. Então, fazendo isso, você está apto para rodar o seu CNPJ. Perfeito. Resumão completo aí, tá? Cadastrou o CNPJ, endereço fiscal, né? Cadastrou o CNPJ, definiu o endereço fiscal, definiu o nome da empresa, né? Definiu também a atividade a qual ela vai exercer. Então, se ela vai exercer promoção de vendas, a atividade de intermediação de vendas, né? As duas podem, certo? Fez isso, fez a certificação digital também. Tá apto agora também a rodar as notas fiscais, emitir as notas fiscais. Feito a emitir as notas fiscais, você tá rodando ali a empresa regularizadinha, certinha. Exatamente. E pronto. Exatamente. Então, é esse o resumão aí, mais ou menos destrinchado sobre essa aula, tranquilo? Óbvio, se quiser voltar atrás, entender um pouquinho mais sobre os complexos, o que é um CNPJ, como você pode criar um CNPJ, o hackzinho mesmo da questão de você não colocar o nome da sua loja no CNPJ. Então, coisas assim muito importantes, volta lá atrás, assiste tudo, entende mais um pouco. Se precisar consultar alguns outros conceitos, comenta aqui embaixo também, que eu vou estar podendo ajudar. Vou também estar chamando o Marcão mais vezes aqui também, tranquilo? E é isso. Pessoal, só para vocês não acharem que a gente está tirando o embasamento da contabilidade do Léo, se vocês também quiserem fazer uma consulta diretamente na Receita Federal, vocês podem pesquisar, tá? Pelo COCIT, tá? 159, que ele tá na data do dia 28 de dezembro de 2020. Então, isso vai ter uma carta do auditor fiscal onde ele tem uma resposta para o contribuinte explicando um detalhamento a respeito da operação de drop dentro do Simples Nacional. Perfeito. Então, você pode escrever, vou até escrever também aqui, né? Eu vou pedir para o editor escrever. COCIT, seleção de consulta número 159, COCIT, C-O-S-I-T. Você consegue escrever lá e descobrir um pouco mais sobre a atividade de dropshipping. Exatamente. E ela foi entregue no dia 28 de dezembro de 2020. Foi inclusive no meu aniversário. Perfeito. Então, foi isso aí, destrinchando tudo sobre a contabilidade para dropshipping, né? Nas próximas aulas, a gente também vai dar um passo a passo mais detalhado na prática, de como você pode criar um MEI, de como você pode ali também, vou estar respondendo algumas dúvidas frequentes ali da galera sobre dropshipping, fechou? Bora pra cima. Vou deixar também a rede social do Marcão aí, tranquilo? Bora pra cima e contem comigo.